Olá, galera. Eu sou o professor Paulo Felipe. Eu sou formado em matemática, com especialização, mestrado e doutorado. Criamos esse canal para poder ajudar a galera aí na parte da matemática, a desenrolar os problemas. Tenho experiência, trabalho em escola pública e privada, também em cursinho. Espero que gostem. O feedback de vocês é importante. Se inscrevam, ative o sininho para receber as novas postagens e postem sugestões no comentário. Bora para a aula. Então, galera, a aula de hoje é multiplicação de matrizes. Então, é importante na matriz não só saber multiplicar, mas também saber o que cada elemento da matriz representa. Isso é cobrado em várias questões de concurso. Então, aqui tem um exemplo, a Ana vai fazer um bolo, ela precisa de farinha, açúcar, leite e ovos. Só que ela tem dois fornecedores para poder comprar. Ela tem o fornecedor A e o fornecedor B. Então, nós representamos aqui primeiro em tabela, só que uma tabela eu posso representar numa matriz. Isso pode ser interessante, porque com uma matriz eu posso realizar operações matemáticas facilitadas utilizando esse meio. Então, para utilizar a matriz, eu posso representar com colchetes ou parênteses, como aqui está. E nessa matriz eu consigo identificar as linhas e as colunas, bem como na tabela. Essa tabela nós temos duas linhas e quatro colunas. Aqui também temos duas linhas e quatro colunas. Uma, duas, três, quatro. Então a gente pode operar utilizando matrizes. O Excel é um belo exemplo de matriz com quantidades variadas de linhas e de colunas. Bom, esse produto que a Ana vai fazer o bolo, eu tenho a quantidade certa de cada um. Então, eu posso formar a matriz com o preço de cada produto e uma matriz com a quantidade que ela vai precisar. Então, ela vai precisar de 35 kg de farinha, 30 kg de açúcar, 30 de leite e 15 de ovos. Bom, por qual fornecedor ficará mais barato? Para eu responder essa pergunta, eu tenho que fazer uma multiplicação totalmente ordenada. Então, eu tenho que multiplicar o preço da farinha do fornecedor A com a quantidade de farinha que a Ana precisa. Somar com o preço do açúcar do fornecedor A com a quantidade de açúcar que a Ana precisa comprar. E assim eu faço com leite e também com ovos. Então, numa multiplicação de matrizes, ela é uma soma da multiplicação dos termos correspondentes, como está aqui representado. E aí eu vou chegar a um valor no fornecedor A. Com o fornecedor B, eu tenho que fazer a mesma coisa. Quanto custa a farinha do fornecedor B? R$ 2,26. Quanto? Qual a quantidade que ela vai precisar? 35 quilos. Então, essa parcela me dá o custo da farinha. Só que eu tenho que somar com a parcela com o custo do açúcar, 1,24 vezes 30, com o custo do leite, 2,52 o litro, vezes 30 litros que ela precisa, com o fornecedor, com o custo de ovos, 3,34, ela precisa de 15. E aí eu consigo obter o custo do fornecedor A e o fornecedor B, e então decidir com qual fornecedor comprar, obviamente, com o menor custo, né? Que nesse caso é o fornecedor B. Podemos tratar com uma matriz, com matrizes. E para eu tratar com matrizes, além do reconhecimento de linhas e colunas, é importante eu saber o tipo da matriz. Então, uma matriz que tem duas linhas, eu escrevo aqui que ela é do tipo 2 por 4. Por que 4? Porque essa matriz ela tem 4 colunas, então ela é do tipo 2 por 4. Já a matriz custo, ela tem uma coluna e 4 linhas.
Então, o primeiro número é sempre o número de linhas, 4. E o segundo número é o número de coluna. Então, eu tenho uma matriz de preço 2 por 4, uma matriz de custo do tipo 4 por 1. Existe uma regra para multiplicar a matriz. Eu não posso multiplicar a matriz de qualquer tipo. Que regra é esta? É a regra que aqui está apresentada. Eu vou multiplicar a matriz A pela matriz B. O que tem que acontecer? O número de colunas da matriz A tem que ser igual ao da matriz B. Se não for igual, eu não consigo multiplicar. E qual vai ser a matriz gerada? Então, aqui eu posso multiplicar porque eu tenho N. E vai ser uma matriz do tipo M, que sobrou aqui, com o que sobrou desse lado. M, tipo M por P. Vamos levar isso para o nosso problema. Bom, eu tenho uma matriz 2 por 4, duas em 4 colunas. Eu quero multiplicar por uma matriz 4 por 1. Bom, esses números são iguais. Então, quer dizer que eu posso multiplicar. E qual vai ser a matriz resultante? Resultante de P vezes Q. A resultante vai ser uma matriz C do tipo que sobrou aqui, duas linhas. O que sobrou aqui, uma coluna. Vai ser meu custo do fornecedor A e do fornecedor B. De posse de qual matriz eu vou obter, ajuda muito a resolver os problemas, eu escrever essa matriz genérica. Então, eu vou escrever uma matriz genérica do tipo 2 por 1. Quer dizer que ela tem duas linhas e uma coluna. Duas linhas. Vai ser, eu tenho meu elemento A dessa matriz, primeiro número, número de linhas. Qual linha ela pertence? Esse A pertence à primeira linha. E ele está também na primeira coluna, por isso A11. Então, eu vou ter um A11, que é o elemento que pertence à primeira linha, à primeira coluna, e eu terei um elemento A2, 1, elemento que pertence à segunda linha, à primeira coluna. Agora, quem é esse A11? Observem que eu estou multiplicando a matriz P pela matriz Q. O meu A11, quem ele vai ser? Muito simples. O próprio índice te mostra quem você tem que multiplicar. Ele quer que você multiplique a primeira linha da matriz P com a primeira coluna da matriz Q, que é custo. Quem é a primeira linha? 2, 0, 2 é o primeiro elemento, vezes primeiro elemento da primeira coluna. O primeiro elemento da primeira coluna é 35. 35. Mas eu quero o custo total. Quem é o segundo elemento da primeira linha? 1,90. 1,90 vezes. Agora, quem é o segundo elemento da primeira coluna? É o 30. 30. Mais a multiplicação é uma soma dos produtos correspondentes. Mas agora estou no terceiro elemento da primeira linha. R$ 2,35 vezes o terceiro elemento da terceira coluna, 30. Falta somente um, mais o último elemento da primeira linha, 3,10 vezes o último elemento da primeira coluna, 15. Por isso que o número de coluna da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas, para que a operação seja possível. E se eu fizer essa conta agora, multiplicando primeiro 2,2 vezes 35, primeira multiplicação. Depois eu multiplico esse termo e este. E por último eu somo. Eu vou obter exatamente R$ 244,70.
Esse é meu A1. Só que eu tenho que calcular, para descobrir a matriz custo, o A1 e o A21. Então, vamos calcular o A21. A21. Então, o próprio termo me mostra quem eu tenho que calcular. Eu tenho que calcular, agora, usar a segunda linha da primeira matriz e a primeira coluna da segunda matriz, que é a matriz Q. Quem é o primeiro elemento da segunda linha da primeira matriz? 2 e 26. Então, vai ficar 2 e 26, o primeiro elemento da segunda linha, vezes o primeiro elemento da primeira coluna. 35. Soma mais. O próximo elemento da segunda linha, 1,24. 1,24. Vezes o segundo elemento da primeira coluna, 30. Mais, não vai caber para escrever aqui embaixo, mais, agora eu estou no terceiro elemento da segunda coluna, 2,52, vezes o terceiro elemento da primeira coluna, 30, mais o último elemento da segunda linha, 3,34, vezes o último elemento da primeira coluna, que é o número 15. Então, se a gente fizer aquela operação, nós vamos obter R$ 242. Voltando à minha matriz custo, né? Minha matriz custo, que é do tipo 2 por 1, é igual ao meu A1. Quem é meu A1? 244,7. E meu A12, 242. Então, muitas questões que estão perguntando: qual fornecedor tem o menor custo? Então, está aqui o fornecedor que tem o menor custo é o fornecedor B. Esse é o fornecedor B. Então, as questões não estão pedindo somente saber executar a operação de multiplicação, mas também identificar quem são os termos das matrizes que representam um problema real. Como um segundo exemplo, olha só, será que é possível realizar esta multiplicação? Essa é a primeira pergunta que eu tenho que responder. Para eu responder, eu tenho que ver a regra. A regra diz que eu tenho que primeiro saber o tipo da matriz. Essa é uma matriz do tipo, ela tem duas linhas e uma coluna. 2 por 1. E essa aqui? Essa tem uma linha e três colunas. Ela é do tipo 1 por 3. Só posso se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas. E é. Então, quer dizer que eu posso fazer essa multiplicação. Essa multiplicação vai gerar uma matriz de que tipo? 2 por 3. Vai gerar uma matriz 2 por 3. Foi o que sobrou. 2 e 3. Sempre aconselhável montar a matriz genérica. Ela vai ter duas linhas e três colunas. Ela vai ter duas linhas e três colunas. Então, eu vou ter o meu elemento A1, 1, porque pertence à primeira linha, primeira coluna. Como ela vai ter três colunas, ela vai ter aqui o A1, 2, primeira linha e segunda coluna. A1, 3, primeira linha e terceira coluna. Como ela vai ter duas linhas, ela vai ter aqui mais um termo, que pertence à segunda linha e primeira coluna. Este pertence à segunda linha e segunda coluna.
este pertence à segunda linha e terceira coluna. Então, vamos descobrir quem é o termo A1. Para descobrir quem é o termo A1, coloca ele aqui. Então, eu tenho que multiplicar a primeira linha da primeira matriz com a primeira coluna. Na primeira linha da primeira matriz, eu tenho o número 5. Fiz a primeira coluna, que só tem o número 1. Eu não tenho mais elementos na primeira linha, bem como não tenho mais na primeira coluna. Então, já descobrimos direto meu A1 igual a 5. E o meu A1, 2. Meu A1, 2 é a minha primeira linha da primeira matriz vezes a segunda coluna da segunda matriz. Primeira linha, 5. Segunda coluna, 2. 5 vezes 2, 10. Quem é o meu A1, 3? Primeira linha da primeira matriz, 5 vezes terceira coluna da segunda matriz, 0. 5 vezes 0, 0. Quem é o meu A2, 1? Segunda linha da primeira matriz, 3. Primeira coluna da segunda matriz, 1. 3 vezes 1, 3. E assim sucessivamente. O A22 vai ser 3 vezes 2, igual a 6. E o meu A23 vai ser 3 vezes 0, 0. Com isso, eu obtenho a minha matriz exposta, que vai ser 5, A1, 2, 10, A1, 3, 0, A2, 1, A2, 1, 3, A2, 2, 6, A2, 3, 0. Então é isso, multiplicação de matriz, identificar cada componente e como se faz a multiplicação. Quem gostou, peço o favor de dar um like e sugestões podem colocar no comentário. Obrigado, até a próxima aula.